50 erros que fazem engordar e prejudicam a saúde. Os especialistas, nutricionistas, recomendam seguir as instruções para uma melhor alimentação. Fazer loucuras para perder alguns quilinhos só traz malefícios para a saúde. Reeduque-se e mantenha as curvas de maneira saudável. Fazer 6 refeições por dia, cortar os doces, comer frutas e verduras. Tudo isso, na teoria, está na ponta da língua da maior parte das pessoas. No entanto, na vida prática, nem sempre é simples manter o peso ideal a partir de hábitos saudáveis. De acordo com os especialistas, a educação alimentar é uma das principais ferramentas para entrar em forma, e a mudança de hábito não começa na academia ou no consultório, sim, dentro de casa. 50 erros bastante comuns na alimentação do brasileiro, com orientações simples de como evitar estes hábitos. É melhor perder 3 quilos em paz do que 6 em sacrifício. E é nas pequenas mudanças que os quilinhos vão diminuindo na balança. 1. Não tomar café da manhã. Algumas pessoas não têm tempo para tomar o café da manhã, outras, simplesmente não têm fome. Depois de um jejum de, no mínimo, 6 horas, o corpo precisa de energia para seguir suas atividades. A primeira refeição do dia é essencial. Assim, damos energia para que o corpo possa funcionar e evitamos quadros de hipoglicemia e mal-estar. 2. Tomar muito café ao longo do dia. Um cafezinho fresco é algo irresistível para boa parte dos brasileiros. Ele quebra a rotina e representa uma pausa agradável entre as tarefas do dia. Mas como tudo em excesso é prejudicial, com ele também não poderia ser diferente. O café é bom para o coração, é energético, porém, tem cafeína, que em excesso pode fazer mal para o organismo, principalmente para quem tem histórico de pressão alta. Além disso, o café pode dar celulite ou acentuar o quadro. Uma xícara de café pequena por dia é o suficiente. 3. Cortar o carboidrato radicalmente da alimentação. Essa é uma técnica que algumas pessoas usam tentando emagrecer alguns quilinhos. Segundo os especialistas, a primeira resposta do corpo é mesmo o emagrecimento. Mas depois de certo tempo, começam os problemas. A falta de carboidrato pode causar uma fadiga muito grande, a pessoa vai ficar completamente sem energia, apática, cansada, pode ter queda de cabelo, enfraquecimento das unhas e mau humor. Ela indica que, o ideal, é incluir o carboidrato em todas as refeições, mas sempre de maneira equilibrada. Escolher o tipo de carboidrato é melhor do que tirar. Legumes, frutas, verduras, grãos integrais, aveia, linhaça e arroz integral são alimentos que têm uma quantidade adequada de fibras. Isso também ajuda a pessoa a perder peso. 4. Pular refeições. Com a correria do dia a dia, pular uma refeição acaba sendo um erro bastante comum. Devemos comer de 3 em 3 horas para fazer com que o organismo entenda que ele não vai ficar sem energia, assim, evitamos com que ele armazene em forma de gordura ao invés de queimar. O indicado é tentar fazer, em média, uma refeição a cada 3 horas, sempre com opções pouco calóricas. 5. Não comer verduras e legumes. O fato de não inserir legumes e verduras é prejudicial porque o corpo terá uma menor ingestão de fibras. As fibras ajudam com a sensação de saciedade. Se a pessoa não ingere fibras, vai acabar comendo outras coisas que não deveria. Além disso, elas controlam o colesterol, a glicose no sangue, e funcionam como um fator protetor. O ideal, segundo os especialistas, é que o hábito seja incentivado desde a infância, mas, caso isso não seja possível, uma dica é tentar ir incluindo mais opções no prato gradativamente, até identificar quais são os legumes e verduras de preferência. 6. Comer muita pimenta. Para quem gosta de uma boa pimenta, não há limites para a ardência. E, segundo os especialistas, até certo ponto a pimenta pode até ser benéfica, porque possui substâncias antioxidantes. Além disso, a pimenta vermelha é termogênica, ou seja, tem um efeito de acelerar o metabolismo. Mas o excesso não é recomendado. Para algumas pessoas, pode levar a alterações no estômago, a uma gastrite ou piora da mesma. Portanto, não é ruim consumir, mas isto vai depender da pessoa e da quantidade, explica os especialistas. 7.
Comer um doce no lugar de uma refeição. Nunca devemos trocar um doce por um prato de comida. O doce possui carboidrato simples que libera açúcar no sangue muito rápido. Além do aumento de peso, ele pode gerar picos de glicemia altos, gerando mal-estar. 8. Exagerar nos alimentos light. Muita gente se joga nos alimentos light sem ao menos ler a tabela nutricional presente na caixinha. De acordo com os especialistas, o principal problema dos alimentos light é a quantidade de sódio. Sempre olhe no rótulo e veja se o sódio é menor do que 100 mg. O sódio ajuda na retenção de líquidos, aumento de pressão estética defeituosa do corpo como a celulite. Tudo que não é consumido com moderação na quantidade e horário certo, faz mal para a saúde. 9. Dieta da sopa. Quem quer emagrecer rapidamente muitas vezes acaba cortando de vez os alimentos sólidos. Mas segundo os especialistas, este tipo de restrição pode acarretar uma série de problemas. Se você comer só sopa, não está trabalhando a mastigação, que é o momento em que o corpo libera uma série de substâncias e enzimas importantes e manda mensagem para o cérebro da saciedade. Outro problema é a dificuldade de manter esse padrão de alimentação em longo prazo. Uma dieta restritiva faz com que a pessoa volte a fazer tudo errado e até pior, ressalta. Para quem gosta de tomar uma sopinha à noite, os especialistas ressaltam que é importante que a sopa tenha um pouco de consistência. Eles dão como dicas ingredientes como flocos de aveia, quinoa e castanha do Pará, arroz integral, além de legumes e folhas. 10. Comer muita carne vermelha. Comer carne vermelha em excesso também é um erro comum, especialmente para pessoas que não gostam muito de frango ou peixe. A carne vermelha possui gordura saturada, isso faz com que o organismo aumente as taxas de colesterol e pode também gerar doenças cardiovasculares com o entupimento de veias. O ideal é consumir carnes magras de 2 a 3 vezes na semana, reforçam os especialistas. 11. Excluir radicalmente a carne vermelha do cardápio. Para quem não é muito chegado em carne vermelha, ou é vegetariano, a atenção ao cardápio também deve ser redobrada. A principal preocupação em não ingerir carne vermelha é não conseguir suprir a quantidade de minerais necessários para o organismo. Os especialistas explicam, no entanto, que se a pessoa tiver uma alimentação variada e rica em nutrientes, é possível excluir a carne e manter a saúde. O ferro pode ser suprido por alimentos folhosos verde escuros, assim como o gergelim e a uva vermelha. 12. Comer massa no almoço todos os dias. Quem tem um pezinho na Itália e não dispensa uma boa macarronada, no lugar do brasileiríssimo arroz e feijão, deve ficar de olho na saúde. Um prato só de macarrão deixa de ter as fibras e minerais de um prato mais variado. Além disso, pode ser um prato bem mais calórico, dependendo do molho. É um prato rico em amido, que é um carboidrato que nos dá milhares de moléculas de glicose, e isso representa um risco real de, no futuro, ter problemas como um possível diabetes, explicam os especialistas. 13. Não variar nos legumes no prato. Uma alimentação rica em nutrientes, é uma alimentação colorida. Quanto mais colorido, mais nutrientes antioxidantes ele tem. Segundo eles, o prato ideal tem sempre ter 5 cores diferentes. 14. Não comer frutas. Desde crianças, ouvimos que as frutas são ricas em fibras e vitaminas. Só que no dia a dia nem sempre conseguimos incluí-las na alimentação. Os especialistas alertam, as frutas deixam o organismo forte e resistente. As fibras o deixam em equilíbrio, filtrando as toxinas e garantindo seu bom funcionamento. 15. Não mastigar bem. Comer rápido é uma característica do mundo moderno e, às vezes, para ganhar alguns minutos, muita gente mal sente o gosto da comida. Não mastigar os alimentos leva a um processo de má digestão e ainda a um maior consumo de calorias, já que a sensação de saciedade leva de 15 a 20 minutos para acontecer. Os especialistas ressaltam também que o ideal é mastigar de 20 a 30 vezes o alimento ou até que ele fique sem grandes pedaços sólidos. Descanse o talher no prato, se necessário, para ajudar neste processo, coma em pratos pequenos e com talheres pequenos. Procure demorar uns 20 minutos ou mais para fazer sua refeição. 16. Tomar muito refrigerante.
De acordo com os especialistas, o refrigerante não só contribui com o aumento de peso pela quantidade de açúcar, como também pode trazer outros problemas. Os lights e diet podem ser prejudiciais pelo excesso de adoçantes. O ideal é deixar para consumir aos finais de semana de maneira controlada ou substituir por sucos naturais sem açúcar. 17. Tomar líquido na hora da comida. Muito se discute sobre o ato de ingerir líquidos na hora da refeição. O maior medo das pessoas é engodar. Mas segundo os especialistas, um copo de 200 a 250 ml durante a refeição não vai atrapalhar em nada. O problema é que as pessoas tomam muito durante a refeição e, se exceder, isso pode atrapalhar na absorção dos nutrientes. Eles reforçam que, no caso de idosos, que têm a diminuição de secreções, como a saliva, além de dificuldade na mastigação, o líquido é um aliado, mas sempre respeitando os limites de quantidade. 18. Não tomar água. Corpo desidratado pode gerar um envelhecimento precoce e danos nas células, causando um desequilíbrio no organismo, explicam. Eles ressaltam que o líquido é responsável por funções metabólicas em diversas sínteses do organismo. 19. Beber líquido em excesso. Beba 4 litros de água por dia e seja saudável. Quem nunca leu essa frase estampada em alguma revista e acabou acatando a máxima como uma verdade absoluta? Segundo os especialistas, pecar pelo excesso pode comprometer o processo de digestão. A água é o nutriente mais importante do organismo, porque toda reação química depende de água. A boa ingestão de água ao longo do dia faz com que você segure um pouco a alimentação. A ideia é chegar aos 2 litros por dia, em média, considerando líquidos em geral. 20. Beliscar o dia todo. O hábito de beliscar é um problema para muita gente. Além de ser uma das causas da obesidade, o ato pode acabar virando uma constante e trazer diversos problemas. Beliscar alimentos calóricos pode gerar um aumento de peso e a compulsão alimentar. 21. Comer em grande quantidade. Para garantir a boa forma não é preciso parar de comer, mas sim, saber fazer escolhas inteligentes e ter bom senso na hora de montar um prato de comida. O ideal é fracionar as refeições. Quando consumimos muitas calorias de uma só vez, a chance de ingerir excessos é muito grande. Isso faz com que nosso organismo estoque em forma de gordura, explicam os especialistas. 22. Tomar muito chá verde com o objetivo de emagrecer. De acordo com os especialistas, o chá verde tem sim seus benefícios. Ele possui o epigalato 3, uma substância que tem uma ação termogênica, ou seja, acelera o metabolismo. Mas a quantidade é pequena, varia entre 5% e 10%. O que significa que tomar chá verde o dia todo não é a solução para o emagrecimento. Além disso, ele tem seus contras. Ele tem alto teor de cafeína, então, quando é ingerido logo após as refeições, acaba comprometendo a absorção de micronutrientes como ferro e cálcio. 23. Tomar shakes para substituir as refeições. Os famosos shakes são bem atraentes por prometerem a sensação de saciedade de forma rápida e pouco calórica, mas os especialistas não incentivam o hábito. O shake é um produto processado, o que foge da ideia de uma alimentação natural. Tomar shake ainda pode levar a um período menor de saciedade, inclusive a deficiência de algum nutriente, como vitaminas e minerais. O shake uma hora ou outra vai enjoar e não é um comportamento que faz parte da reeducação alimentar. 24. Mistureba no prato. Quem nunca cometeu exageros na hora da fome no restaurante por quilo? Basta dar uma olhadinha nos pratos mais lotados para se comprovar a presença de arroz, macarrão, comida japonesa, feijoada e muitas outras combinações um tanto quanto estranhas. A prática, no entanto, é um erro, segundo explicam os especialistas. O ideal é consumir um grupo de alimentos a cada refeição. A mistura de grupos acaba deixando o prato mais calórico. 25. Se segurar o dia todo e compensar na gula à noite. De acordo com a nutricionista Elaine, este é um péssimo hábito, especialmente porque à noite o metabolismo fica mais lento. É o momento do dia em que você tem que comer menos, porque não vai ter um gasto de energia considerável, e seu corpo está se preparando para descansar.
Além disso, o fato de comer muito pode causar insônia e pesadelos. 26. Misturar dois carboidratos no prato. Apesar de esta combinação ser uma das grandes vilãs das dietas, os especialistas explicam que a mistura pode ser feita desde que as porções sejam divididas de forma que somem uma porção. Por exemplo, se for comer purê de batatas, coma apenas 2 colheres de sopa, com 2 de arroz. 27. Almoçar ou jantar cada dia em um horário. Para quem tem rotina, fica fácil se organizar para fazer as refeições todos os dias no mesmo horário. Mas para quem tem um trabalho um pouco mais atípico, isso já fica mais difícil. O maior problema nesse sentido é o período de jejum que se forma, segundo os especialistas. As pessoas acabam comendo muito mais do que deveriam, fica aquele sentimento de pobre de mim, posso tudo porque fiquei o dia todo sem comer. Se a pessoa não consegue colocar uma rotina, o ideal é fazer um lanche ou algo do tipo. Os especialistas reforçam que o fato de ficar muito tempo sem comer também contribui para a perda da massa muscular. Quando você não dá energia para o corpo, ele busca da reserva. 28. Mastigar chiclete o dia todo. Mastigar, mastigar e mastigar, sem mandar nada para o estômago. Este é outro hábito que está sempre na mira dos especialistas. Toda vez que a pessoa mastiga o chiclete, acaba ativando a produção de enzimas na boca, e a tendência é cada vez ter mais fome. Para quem não abre mão do hábito, o indicado é optar pelas versões sem açúcar, porque, do contrário, acabará aumentando o valor enérgico com um alimento que não tem valor nutricional nenhum. 29. Comer ração humana, mistura de certos grãos, sementes, farelos, etc., no lugar de uma refeição. A ração humana virou uma febre há alguns anos, quando surgiu com a promessa de saciar a fome e ajudar na perda de peso. No entanto, segundo os especialistas, não deve ser consumida com o intuito de emagrecimento. Além disso, o consumo dos mesmos ingredientes todos os dias acaba enjoando e até mesmo gerando um processo alérgico. Eles explicam que outro problema é o excesso de fibras, que compete com a absorção de diversas vitaminas e minerais, gerando uma deficiência nutricional. O ideal é variar sempre as fibras, e não necessariamente consumi-las todas juntas. Mas lembre-se que você nunca deve substituir isto por uma refeição, sendo ração humana ou não. 30. Excesso de açúcar e de sal. Estes são alguns dos maiores vilões da alimentação. Além de aumentar o peso, o açúcar acaba aumentando triglicérides. O ideal é substituir por adoçantes naturais, açúcar mascavo ou mel. Já o sal em excesso é o inimigo da pressão alta e dos problemas cardiovasculares, além de contribuir para a retenção de líquido. Substitua por temperos naturais e coloque o sal apenas no momento da refeição. 2 gramas por dia é o suficiente. 31. Trocar o almoço ou o jantar, todos os dias, por lanche. Muitos lanches são ricos em gordura, mas, de acordo com os especialistas, mesmo os lanches naturais não devem ser consumidos todos os dias como substituição a uma refeição. O lanche natural de vez em quando tudo bem, mas pode ser que falte muitos nutrientes. Ao longo da semana tente tentar variar um pouco o cardápio. Sugestão: se hoje colocou tomate, amanhã tente uma rúcula, agrião, espinafre. 32. Comer comida guardada há dias na geladeira. Muitas vezes não há tempo para se fazer comida fresca todos os dias, mas os especialistas alertam para os perigos dessa prática. A comida guardada há dias na geladeira pode estragar por aumentar a proliferação de bactérias. Isto faz mal à saúde e pode levar a quadros de vômitos e diarreia. Eles indicam que a comida que sobra seja guardada bem tampada, se possível em recipiente de vidro, por até 2 dias na geladeira. Caso não vá usar um alimento por mais tempo, congele. 33. Fazer apenas 3 refeições diárias. A indicação dos especialistas é que sejam feitas pelo menos 6 refeições ao dia. As pesquisas mostram que a omissão de refeições está diretamente relacionada à obesidade. Eles reforçam que, entre as refeições principais, frutas, iogurte, biscoitos ou barra de cereais são opções para diminuir o buraco no estômago.
Se a pessoa vai almoçar com essa sensação de fome, a chance dela errar é imensamente maior, porque não vai fazer as escolhas pelo racional, e sim pelo emocional, ressaltam os especialistas. 34. Cafezinho depois do almoço. Tomar uma xícara de café após o almoço é um hábito para muita gente, mas os especialistas avisam que o café pode atrapalhar na absorção do ferro, prejudicial especialmente para quem apresenta quadro de anemia. O certo é tomar 1 hora depois da refeição. Qualquer tipo de chá que contenha cafeína, como mate ou preto, também não é indicado. Eles indicam como chás digestivos os de alecrim e hortelã. 35. Excesso de adoçante. Embora o açúcar refinado não seja o melhor amigo da saúde, o excesso de adoçante também tem seus contras. O adoçante artificial é derivado de petróleo, o que em excesso pode causar danos para a saúde, além de ter uma grande quantidade de sódio. 36. Comer alimentos fritos em óleo velho. Quando a fome aperta, até aquela coxinha do local menos confiável em termos de higiene parece algo atraente. Mas se fritura já faz mal, fritura em óleo velho é pior ainda para a saúde. O óleo, quando submetido a altas temperaturas, se transforma em um óleo maléfico para a saúde. Aquele óleo velho, que ficou um bom tempo em alta temperatura, transforma-se em um óleo com substâncias maléficas, que pode levar ao aparecimento de câncer, por exemplo. Eles ressaltam que, na hora de fritar alguma coisa, é preciso usar o mínimo de óleo possível e nunca reutilizar. 37. Tomar suplementos alimentares aleatoriamente, sem orientação médica. Para quem não tem rotina, os suplementos alimentares são uma proposta tentadora e parecem suprir qualquer deficiência na alimentação. Mas sem a ajuda de um profissional, descobrir onde está o problema pode não ser algo assim tão simples. Muitas vezes, as pessoas acabam usando um suplemento que tem um nutriente em uma concentração que não é o mais indicado. Dessa forma, ela pode até obter o efeito contrário, que é a ausência de alguns nutrientes. 38. Substituir alimentação por álcool. Nos fins de semana é comum as pessoas abusarem no álcool, e, muitas vezes, acabam até mesmo se esquecendo de comer. Além disso, deixam de lado a disciplina seguida durante a semana e não contam as calorias do que estão bebendo. De acordo com os especialistas, um chopp de 300 ml tem em média 120 calorias. Se uma pessoa tomar 10 chopps em uma noite, vai ingerir 1.200 calorias. O álcool se transformar em gordura e aumenta o triglicérides, afirma. 39. Comer muito doce antes de dormir. Muita gente aproveita a calada da noite para cometer aquele bom e velho pecado de abusar dos doces. De acordo com os especialistas, o hábito deve ser evitado. Comer muito doce antes de dormir é ruim porque seu metabolismo está mais lento, e este doce pode virar facilmente gordura. Eles indicam, para quem não consegue abrir mão do doce, comer apenas um durante o dia ou após atividade física. 40. Não tomar leite ou derivados. Quem não costuma incluir este tipo de alimento no cardápio pode ter uma deficiência em cálcio, exceto aqueles que têm intolerância à lactose ou que são muito alérgicos. A deficiência em cálcio pode ser altamente prejudicial para a saúde. Ele é um mineral ótimo para quem tem diabetes, pois absorve melhor as fibras. 41. Ir para a academia sem comer antes. Malhar sem nada no estômago não é uma boa ideia, pois compromete a performance e acaba fazendo com que a pessoa queime massa magra. Eles indicam que, antes do treino, seja consumida alguma fonte de carboidrato, que pode ser uma fruta, granola sem açúcar, iogurte ou até mesmo um pãozinho francês. Tome cuidado com produtos muito processados. 42. Tomar chás laxativos e diuréticos em excesso. Quem toma chás laxativos ou diuréticos para diminuir as medidas, pode estar fazendo um esforço à toa. Para perda de peso não faz sentido, porque isso faz com perca líquido. No caso dos chás laxativos, o maior problema é dar ao organismo um péssimo costume. Tomando em excesso, o corpo vai se adaptar e aquilo que fazia efeito já não faz mais. O vício não é legal porque não resolve a causa base. A recomendação é procurar ajuda médica para descobrir a origem do problema. 43.
Fazer dieta durante a semana e exagerar no fim de semana. Para quem pensa que manter a linha nos dias úteis e exagerar no fim de semana não vai comprometer a dieta, uma má notícia: compromete sim. Mas abandonar a vida social também não é o melhor caminho para resolver o impasse. Os especialistas dão a dica. O segredo é nunca ir para o local com fome. Faça um lanche rápido antes de ir para uma festa ou evento, assim, quando chegar lá, vai conseguir comer uma quantidade equilibrada. 44. Comer carne descongelada no ambiente. Muita gente pensa que a alimentação natural inclui carnes que foram congeladas naturalmente, mas os especialistas indicam o contrário. Isso pode gerar uma contaminação da carne por bactérias, já que a carne fica em uma temperatura mais adequada para estas bactérias crescerem. O ideal na realidade é descongelar a carne na geladeira. Tire umas horas antes e coloque na parte de baixo da geladeira, para evitar esta contaminação. 45. Usar o micro-ondas para esquentar tudo: leite, pizza, comida, sopa. Na hora da pressa, tudo vai parar dentro do micro-ondas e, em poucos minutos, está pronto para ser ingerido. No entanto, o micro-ondas pode levar à perda de alguns nutrientes. O ideal é esquentar na panela, sempre que possível, e usar o micro-ondas mais como emergência. 46. Tomar leite durante ou logo depois da refeição. Este é um hábito muito comum entre as crianças. Alguns adultos também costumam tomar um café com leite ou cappuccino logo após a refeição. Segundo explicam os especialistas, este é um hábito ruim, pois o cálcio do leite compete com o ferro, o mesmo canal de absorção. Isso vale também para sobremesas ricas em leite. Se você almoça e logo depois toma leite, gera essa competição. Isso pode ocasionar uma perda de ferro. Sugestão: um suco rico em vitamina C ajuda na boa absorção do ferro, orientam os especialistas. 47. Colocar ketchup e mostarda em tudo. Exagerar em condimentos como ketchup e mostarda também não é uma boa ideia para quem busca saúde e boa forma. Ketchup e mostarda possuem diversas substâncias artificiais, que podem ser tóxicas para nosso organismo e inclusive desencadear algum processo alérgico. A dica é usar pouca quantidade, sempre que possível, usar algo mais natural, como substituir o ketchup por um molho de tomate, quando possível. 48. Comer sobremesa todos os dias. Comer uma porção pequena de doce por dia é algo tolerável. A questão é a quantidade. Um pedacinho de chocolate não é proibido, mas as pessoas querem comer a barra inteira. Como alternativa, os especialistas indicam alimentos que saciam a vontade de doce. Chocolate com 70% cacau, mousse de frutas com iogurte, picolé com frutas, banana com canela ou sorvetes à base de iogurte. 49. Exagerar na barra de cereal ou granola. As barrinhas de cereal e a granola têm um estigma de serem saudáveis e, por serem ricas em fibras, enganam a fome. Mas os especialistas questionam: o tipo de padrão alimentar que você está tentando implementar será viável para o resto da vida? Se a resposta for não, ele explica, a chance da pessoa enjoar do alimento e voltar a se alimentar de maneira errada é bem grande. A recomendação, neste caso, é buscar uma reeducação alimentar. É melhor você perder 3 quilos em paz, do que 6 em sacrifício, porque isso tem data de validade. 50. Exagerar no álcool. O exagero no álcool traz calorias e muitos problemas de saúde. A bebida fermentada e a destilada podem levar a problemas para o organismo, tanto afetando o intestino, quanto o funcionamento do fígado, além de serem calóricas. O ideal é, na realidade, alternar o consumo de bebidas alcoólicas com água. E, se possível, beber a menor quantidade e frequência possível.